Geometria Sol-Terra. Para obter o máximo dos painéis solares, você precisa apontá-los na direção que captura mais Sol. Mas há uma série de variáveis para descobrir a melhor direção. Para isso você deve entender os principais ângulos e distâncias envolvidos nestes cálculos. Eu não vou lhe dar as fórmulas, mas apenas apresentar os conceitos. No final desta sessão vou lhe mostrar um site que calcula tudo para você. Ângulo de declinação. Primeiro relembramos que latitude e longitude são distâncias que permitem a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. Elas formam o sistema de coordenadas geográficas, e correspondem à distância em graus medida com base na linha do Equador, no caso da latitude, e no meridiano de Greenwich, no caso das longitudes. Apesar do fato de que a Terra gira em torno do Sol, para entender os ângulos na geometria Sol-Terra, é mais simples pensar no Sol girando em torno de uma Terra estacionária. Isso requer uma transformação de coordenadas. Sob este sistema de coordenadas alternativo, o Sol se move ao redor da Terra. A Terra realiza um movimento em torno de seu próprio eixo, a rotação, que dura um dia, e também movimentos de translação, que é a volta completa que a Terra faz em torno do Sol, que dura um ano. Esse movimento da Terra em torno do Sol desenha um plano, chamado de plano orbital. Nesta representação, a esfera celeste é uma esfera imaginária, sem raio definido, em volta da Terra, que representa a projeção das estrelas como são vistas do nosso planeta. A eclíptica é a projeção, na esfera celeste, do plano orbital da Terra, que tem uma inclinação de 23,5 graus em relação ao plano do Equador da Terra. Em outras palavras, a eclíptica é o caminho aparente do Sol ao longo de um ano. O ângulo de declinação solar é o ângulo entre o Equador da Terra e os raios solares. Como o ângulo de declinação é o ângulo entre os raios do Sol, ou de qualquer objeto celeste, e o plano do Equador da Terra, seu valor depende de onde a Terra está em sua órbita ao redor do Sol, como mostrado na figura e na animação. Assim, o ângulo de declinação do Sol, denotado por delta, varia sazonalmente devido à inclinação da Terra em seu eixo de rotação e à rotação da Terra em torno do Sol. Se a Terra não fosse inclinada em seu eixo de rotação, a declinação seria sempre 0 graus. No entanto, a Terra está inclinada em 22,5 graus e o ângulo de declinação varia. Como os painéis solares tendem a ser montados em um ângulo fixo, geralmente o do próprio telhado, você vai ter um padrão de produtividade dependente da estação do ano. De maneira simplificada, a produção de energia solar ao longo das estações, para locais com as 4 estações bem definidas, pode ser generalizada assim. Verão. Esta é frequentemente a estação com a maior produção de energia solar, pois os dias são mais longos e o Sol está mais alto no céu. Em algumas regiões pode haver ocorrências de dias nublados ou chuvosos que podem reduzir um pouco essa produção. A porcentagem de produção anual está entre 30% e 35%. Outono. À medida que os dias começam a ficar mais curtos, e o ângulo solar diminui, a produção de energia solar pode começar a diminuir em comparação com o verão. A porcentagem de produção anual fica entre 20% e 25%. Inverno. Os dias são os mais curtos e o ângulo do Sol está mais baixo no céu, resultando na menor produção de energia solar do ano. Em algumas regiões, a neve também pode cobrir os painéis, reduzindo a produção. Porcentagem de produção anual entre 15% e 20%. Primavera. É similar ao outono, mas com um aumento progressivo da produção conforme os dias se alongam e o Sol sobe mais alto no céu. Porcentagem de produção anual, 25% a 30%. Estas porcentagens são generalizações e podem variar bastante dependendo da localização e de outros fatores.
Por exemplo, em locais próximos ao Equador, onde a variação entre as estações é menos pronunciada, a distribuição de produção solar ao longo do ano pode ser mais uniforme. Quando um dos polos da Terra se encontra no seu ponto máximo de inclinação em relação ao Sol, temos o solstício. Se o Polo Sul estiver mais voltado para o Sol, é solstício de verão no hemisfério sul. Se for o Polo Norte, é solstício de verão no hemisfério norte. O fato de um desses hemisférios estarem voltados o máximo possível ao Sol no solstício de verão significa que ele recebe os raios solares com maior intensidade e, portanto, se aquece mais. Quando isso ocorre, o outro hemisfério recebe os raios solares com menor intensidade solstício de inverno, e portanto se aquece menos. Ângulo de elevação e azimute. O ângulo de elevação alfa é a altura angular do Sol no céu medida a partir da horizontal. O ângulo de elevação varia ao longo do dia, e é de 0 grau ao nascer do Sol e 90 graus quando o Sol está diretamente acima da cabeça, o que ocorre, por exemplo, no Equador nos equinócios de primavera e outono. Além de variar ao longo do dia, o ângulo de elevação também depende da latitude de um determinado local e do dia do ano. Um parâmetro importante no projeto de sistemas fotovoltaicos é o ângulo máximo de elevação, ou seja, a altura máxima do Sol no céu, em uma determinada época do ano. O ângulo de elevação alfa está relacionado com o ângulo zenital solar θz, que é o ângulo formado entre a vertical, zênite, e a linha divisada no nosso caso, sendo o ângulo entre os raios solares e a vertical. Azimute, A, é o ângulo que a projeção do Sol faz com a direção norte no plano horizontal, medido a partir do norte no sentido horário. Você pode obter dados da trajetória do Sol em um ponto da Terra neste site, suncalcuca.org. Por exemplo, em São Paulo, no dia 28 de abril de 2023, temos estes dados. Horas de sol de pico, HSP. Anteriormente mencionamos que as unidades comumente usadas em sistemas elétricos são quilowatts para potência e quilowatts-hora para energia. Mas quando falamos dos painéis que compõem um sistema fotovoltaico, aparece o quilowatts-pico. Por que é isso? Esta unidade watt-pico é comumente usada para indicar a potência de pico dos painéis fotovoltaicos. Cada painel solar tem uma potência nominal. Porém, é fácil perceber que um painel solar fornece diferentes quantidades de energia ao longo do dia e, obviamente, em função das condições climáticas. Num dia ensolarado, a potência será máxima por volta do meio-dia e mínima no início da manhã e no final da tarde. Assim, por uma questão de padronização, que permite a classificação e comparação entre os dispositivos, são definidas as potências de pico, em condições de teste STC. 25 graus Celsius de temperatura na célula solar. E uma massa de ar igual a 1,5. É por isso que o conceito de horas de sol de pico foi desenvolvido. Ele permite definir com precisão a quantidade de radiação que atingirá os painéis solares instalados em um determinado local. Isso, por sua vez, permite calcular a produção de energia esperada para um determinado tamanho de sistema solar instalado naquele local. Em outras palavras, as horas de sol de pico informam quanta energia uma instalação solar poderá gerar, bem como permite comparar a disponibilidade de luz solar entre locais. Uma hora de sol de pico é definida como uma hora em que a intensidade da irradiação solar atinge uma média de 1000 watts de energia por metro quadrado. Representa muita luz solar. Na maioria dos locais, os painéis solares só recebem essa quantidade de luz solar quando voltados diretamente para o Sol e quando o Sol está mais forte, ao meio-dia. A intensidade da luz solar que atinge os painéis depende da hora do dia e do clima. Durante o início da manhã e no final da tarde, a luz solar poderá ser inferior a 500 watts por metro quadrado.
Por outro lado, em condições ideais, meio-dia durante um dia claro e ensolarado, pode receber mais de 1000 watts por metro quadrado, digamos 1100 watts por metro quadrado. Então, para facilitar, podemos simplesmente expressar esses valores em termos de horas de sol de pico. A figura à esquerda simula a variação da radiação solar durante um dia, sendo o total da radiação igual à área em amarelo. Na figura à direita temos a mesma quantidade de energia medida em horas de sol de pico. Naturalmente, as horas de sol de pico variam consideravelmente com a nebulosidade. A HSP também é a quantidade de luz solar usada para testar e classificar os painéis solares no laboratório. Isso significa que ao longo de uma HSP, um painel solar deve estar produzindo, antes das perdas do sistema devido à temperatura e outros fatores, próximo à sua capacidade especificada. Em outras palavras, antes das perdas do sistema, durante uma HSP, você pode esperar que um painel solar de 300 watts produza cerca de 300 watts-hora de eletricidade e um sistema de 6 kW produza cerca de 6 kW-hora de eletricidade.